Assiste-se em alguns artistas a uma preocupação em conciliar a arquitetura com a azulejaria, mas em outros há uma total ausência de articulação. Existe sim uma variedade de critérios e de opções entre o antigo e o novo, entre o figurativo, o geométrico e o abstracionismo entre texturas e cores. Cecília de Souza e Rogério Ribeiro privilegiam o abstrato, bem como João Abel Manta e o seu magnífico painel de 3.300 metros quadrados na Avenida de Ceuta, uma malha quadrangular que alterna entre faixas de pintura lisa e o desenho abstrato. A arte do azulejo impõe-se em edifícios públicos, em cafés e na rua. A partir de 1988, com a expansão da rede do metro, novas estações surgem e com elas novas obras, com relevo para Vieira da Silva com a estação da Cidade Universitária e Júlio Pomar na estação do Alto dos Moinhos, em que o pintor retrata Camões, Bocage, Almada Negreiros e Fernando Pessoa, verdadeiros cultos e génios da cultura portuguesa. A azulejaria é sempre uma fonte de inspiração, em que todos os elementos acabam por ser compostos e todos eles funcionam. Portanto, temos o exemplo de duas figuras de convite na estação do Campo Grande, de duas figuras que brincam entre si, que ao mesmo tempo olham para nós, se refletem em nós e têm a mesma função. Portanto, elas também acompanham, elas também guiam, elas também decoram e ao mesmo tempo brincam entre si como expressão criadora e criativa do artista plástico. A Estação de Carnide foi, digamos, a minha primeira obra pública grande, de grande dimensão que eu realizei. Foi um projeto que me, em termos de, digamos, de ateliê, andei envolvido nele cerca de 7 anos, mais ou menos. Por conseguinte, eu comecei, digamos, a idealizar a minha intervenção na Estação de Carnide. Ainda a Estação de Carnide não estava feita, não estava concluída, digamos. Comecei a trabalhar em projeto. O azulejo surge sempre que há, de um modo geral, trabalhos em obras públicas, porque o azulejo é uma matéria, é um material resistente e, sobretudo, um material que exige pouca manutenção, que é o caso das coisas públicas, portanto, o pó, a sujidade, etc, etc. E, por conseguinte, é uma boa técnica para estas situações. O azulejo acompanha desde sempre a cultura e a arte portuguesa, até mesmo no grande acontecimento da projeção internacional, a Expo 98, a última exposição mundial do século XX, em que se verifica, mais uma vez, a persistência portuguesa pelo gosto e pelo uso de monumentais revestimentos cerâmicos. Estes conjugam a versatilidade artística, a técnica e a fácil adaptação à temática que foi proposta. Assim, na renovada zona oriental da cidade e com a exposição, é desenhado para o cenário e por Ivan Kermaev um painel em que figuram enormes animais marinhos criando o efeito do azulejo de padrão. De Martins Correio, estão expostos na Torre Vasta Gama 3 painéis alusivos à viagem de Vasta Gama à Índia, com a representação do povo, da fé, das forças da terra e do mar. Podemos também pensar no Cisa Vieira e no Pavilhão de Portugal e na importância que a azulejaria teve, uma azulejaria monocromática, na definição do Pavilhão de Portugal. Portanto, eu penso que com esta presença do maior arquiteto português da atualidade, nós podemos fechar, portanto, este tema da azulejaria portuguesa, ou o que nós podemos esperar da azulejaria portuguesa. É uma arte que pode ficar registada durante muitos anos e podemos constatar, por exemplo, o Palácio da Vila de Sintra, que tem azulejo desde há 500 anos até aos nossos dias. Por vezes tem sido depreciada como sendo uma pintura inferior à pintura ao óleo, às outras técnicas pictóricas, o que é um erro de perspectiva, porque não só é uma pintura tão ou mais cuidada do que a restante, como ela é integrada na arquitetura de uma maneira cenográfica, fantasiosa, extraordinariamente criativa. Nas últimas décadas
nós voltámos a assistir a uma coisa que é comum com o século XVIII, que é o pintor que tem uma formação de pintura dedicar-se à produção de azulejos. Há muitos exemplos contemporâneos na atualidade, como no século XVIII, de facto, o azulejo vem diretamente da pintura. Digamos que é uma área da pintura que se autonomizou. O azulejo tornou-se uma moda nos últimos anos e foi bom e foi mau. Foi bom porque permitiu a muitos artistas novos aparecerem e desenvolverem as suas obras, e a outros que já não são tão novos mas continuam ativos. Kerbilapa, de uma geração, digamos, que vem desde os meados do século, Eduardo Neri e muitos outros de uma geração um pouco mais recente. Mas o que teve talvez de inconveniente foi este facto de se tornar moda, foi que também muita gente que não sabe o que é azulejo passou ou a encomendá-lo ou a fazê-lo, e por vezes com resultados talvez um pouco negativos, porque o azulejo tem uma linguagem própria, nem todos os artistas, digamos, são obrigados a saber utilizá-la, mas muitas vezes nota-se que há obras que não são pensadas para azulejo e que não é no azulejo que elas resultam melhor. As encomendas feitas a outros artistas plásticos portugueses que, não habituados a esta técnica, naturalmente não a usam nas suas diversas potencialidades, nem tampouco na aplicação ideal que esses azulejos poderão ter, quer em termos arquitetónicos, quer em termos estéticos. Digamos que isto é alguma crítica, alguma produção artística feita sobre azulejo, que usa apenas o azulejo como suporte e não como uma mais-valia para a sua própria técnica ou para a sua própria criação artística, e penso que isso seria sim um conselho que se poderia dar às gerações futuras, aos criadores futuros, é que antes de usarem a azulejaria e o azulejo como suporte para as suas criações artísticas, que o façam pensando na tradição portuguesa e que, portanto, se informem antes de como é que a azulejaria foi aplicada em Portugal, que essa tradição é riquíssima e é uma tradição absolutamente livre e onde é possível alcançar mais-valias extraordinárias para a sua própria criação artística. Em Portugal, hoje em dia, o pavimento e revestimento no mercado faz cerca de 55 milhões de metros quadrados por ano. Portanto, já seremos o quinto ou sexto produtor mundial de azulejos, mas onde nós somos muito considerados é no azulejo feito à mão. Aí Portugal tem uma tradição secular em todo o mundo e é reconhecido o seu trabalho. Enquanto no azulejo industrial somos um competidor, um player internacional importante, mas normal. Nos azulejos pintados à mão somos do melhor que há no mundo. O azulejo constitui assim a alma portuguesa refletida na arte, na história e no processo criativo de pintores. Sem grandes interrupções na história da arte portuguesa, o azulejo manteve-se pelo simbolismo religioso, pela durabilidade, pela combinação com outros materiais, pela luz, cor e economia, pelas informações e ensinamentos que transmitiu, pelo sentido decorativo e por constituir um elemento caracterizador da cultura portuguesa. Quando o azulejo deixa de ser moderno para passar a ser uma imitação, torna-se uma caricatura. Ora, em cada época o azulejo foi modelo, esteve na vanguarda, digamos, das correntes artísticas de cada época, e eu penso que é isso que deverá continuar a acontecer no futuro. Que o azulejo não fique apenas como uma cópia do passado, saudosista, boa para vender a turistas, mas limitada, e que saiba continuar a absorver as novas linguagens criativas e toda a renovação que a arte vai tendo conforme vai evoluindo. Portanto, creio que isso é que é importante para o azulejo, é não cristalizar e continuar a ser sempre moderno em cada época em que é produzido, incluindo no futuro.